Que a paz que excede todo entendimento esteja contigo, meu amigo, minha amiga, onde quer que você se encontre nesta hora. É uma palavra que está ardendo aqui no meu peito e eu quero dividir essa palavra com você, que está em Provérbios, no capítulo de número 4, no verso de número 23. Provérbios, capítulo 4, verso 23, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Pai, nós queremos meditar na tua palavra, queremos ouvir a tua voz. Então vem com teu Espírito aqui no local onde eu estou nesta hora e onde essa pessoa estiver, no momento em que ela separou estes minutos para ouvir a tua voz, para falar com o Senhor. Meu Pai, visita este teu filho, visita esta tua filha, fale poderosamente aos nossos corações, tire todo embaraço, remove todo obstáculo, toda barreira, toda dificuldade. Nos dê um entendimento da tua palavra, que é a verdade, que purifica e transforma vidas. Envia a tua palavra com poder e revelação, e que a tua palavra prospere sempre no propósito para o qual ela é mandada. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu amigo, minha amiga, quais são as notícias que nós estamos ouvindo hoje quando ligamos a televisão? Quais são as notícias que estão na boca do povo? O que o povo está falando agora nas redes sociais? As notícias agora são notícias de desastre, pandemia, vírus. E as notícias, elas são terríveis. E sabe por quê? Porque tragédia vende. Notícia ruim vende, dá audiência, tragédia dá audiência. Notícia negativa vende fácil. Quer ver uma prova disso? Você que dirige. Quantas vezes eu já fiquei furioso com isso? Às vezes nós estamos dirigindo e tem uma batida na outra via. Um acidente na outra via, não tem nada a ver com a rodovia que nós estamos, com a rua que nós estamos passando. Mas as pessoas, por curiosidade, porque não vem me dizer que é porque elas querem ajudar, não, porque muitas vezes já tem bombeiro, já tem toda a equipe de paramédicos, já está tudo ali preparado. Aí as pessoas, elas, por curiosidade, reduzem a velocidade de uma forma extrema. E mais uma vez vou repetir, as pessoas estão em uma outra rodovia, não tem nada a ver com aquela via do acidente, mas o que elas fazem? Elas reduzem a velocidade para ficar olhando, às vezes até correndo o risco de causar um novo acidente. Por quê? Porque reduzem a velocidade, não estão vendo o que está acontecendo à frente, porque querem observar aquela tragédia, aquela fatalidade, aquele acidente que acabou de acontecer. Assim acontece na televisão. Por que você acha que tem tantos jornais que falam sobre tragédia, o homicídio, o assassinato, só coisa ruim, e jornais que têm audiência alta? Tem até um jornalista que faz algumas piadas, vamos dizer assim, com informações que são sérias, de tragédia, e as pessoas dão ibope, as pessoas dão audiência para esse tipo de jornalismo. O jornalismo que fazem sensacionalismo. E as pessoas dão audiência, tanto é que é uma concorrência fortíssima. Eu quero dizer aqui, deixar bem claro, que eu não estou diminuindo o problema que estamos enfrentando.
Tem muita gente sofrendo, eu conheço muita gente e estou orando por muitos que estão sofrendo. Pessoas que perderam o emprego, pessoas que estão trabalhando na área da saúde e não podem voltar para casa e abraçar os seus pais, porque os seus pais já têm uma certa idade. Pessoas que estão passando necessidades porque não têm alimento. Pessoas que perderam entes queridos. Conheço muita gente que está sofrendo e não quero diminuir o problema de maneira alguma. Mas eu quero deixar bem claro aqui para você o que a palavra de Deus nos ensina sobre tudo que se deve guardar. Guarde o teu coração. Pare de se encher de notícias negativas. Informação é uma coisa, sensacionalismo é outra. E outra coisa, eu preciso buscar informações que são verdadeiras. Eu não posso ouvir uma coisa e já sair falando aquilo sem ter a certeza que aquilo que eu ouvi é a verdade. E é por isso que tem muita gente entrando em desespero, muita gente apavorada. Agora quero ouvir uma verdade, algo que eu acredito que está registrado nesse livro santo e que a minha fé, o Espírito de Deus testifica com o meu espírito isso. Eu ainda acredito que Deus está no controle de todas as coisas. Eu ainda acredito nisso. Eu ainda acredito que o tempo de cantar vai chegar, que o tempo de sorrir vai chegar. Eu ainda acredito no que está escrito, quer ver? No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 44. Ainda que muitas notícias ruins chegam, a todo momento, a toda hora, eu acredito nessa notícia aqui, que é maravilhosa. Isaías 44, versículo de número 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Deus é Deus, meu amigo. Ele é o primeiro, ele é o último. O que isso quer dizer? Eu vou lá em Apocalipse capítulo 1. Versículo de número 8, quando Jesus Cristo, nosso Senhor Redentor, declara, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quando eu leio que ele é o primeiro e o último, quando eu leio que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir, eu entendo o seguinte, meu amigo, eu entendo o seguinte, minha amiga, ele começou a escrever a história da humanidade. Foi ele que começou a escrever a história da minha vida e também da sua. E só ele, somente ele, pode dar um ponto final em tudo. Entenda, ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o todo-poderoso, ele está no controle. Nada acontece por acaso. Uma das pregações que nós mais ouvíamos nos últimos tempos era aquela que Jesus Cristo mesmo foi quem disse. Eu prefiro até abrir aqui na palavra e ler com você. Em Mateus, capítulo 24, versículo de número 12, quando Jesus diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Escute, uma das pregações que nós mais ouvíamos nos últimos meses é esta: o amor de muitos tem se esfriado. Filho contra pai, pai contra filho, marido contra esposa, esposa contra o seu cônjuge, e principalmente o amor de muitos cristãos
de muitos servos, de muitos adoradores, pastores, profetas, o amor de muita gente estava se esfriando. A igreja estava se esfriando. E essa era uma das pregações que nós mais ouvíamos nos últimos tempos. Se eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas, se eu acredito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se eu acredito que Deus pega a maldição e transforma em bênção, então eu preciso olhar para este momento e parar de enxergar o copo meio vazio. E tenho que começar a enxergar neste momento o copo meio cheio. Como assim? A situação é a mesma para muita gente. O que muda é como as pessoas estão enxergando o que está acontecendo. Hoje, eu ouvi uma frase de uma pessoa que veio aqui na igreja pedindo oração. Eu ouvi uma frase fora de série, sabe? A senhora disse para mim assim, depois que a gente orou, conversamos um pouquinho, a senhora disse, pastor, para arrumar a casa, primeiro a gente precisa fazer uma pequena bagunça. E ela foi embora e eu fiquei pensando nisso. Rapaz, é verdade isso. Quando a gente vai arrumar a casa, a gente pega as cadeiras, coloca em cima da mesa, pega tudo que estava no chão e coloca em algum lugar, tira todos os enfeites que estão ali na estante, no armário, tira tudo dali, deixa tudo em uma caixa ou tudo em cima de uma mesa, em cima do sofá muitas vezes, e aí a gente vai limpando e depois a gente começa a organizar tudo. A verdade, o mundo está uma verdadeira bagunça agora, é ou não é? Mas essa é a chance da gente começar a organizar e arrumar algumas coisas. Por exemplo, muita gente reclama dizendo que não tem tempo para nada, inclusive dizendo que não tem tempo para buscar a Deus. Eu sei que tem muita gente que está trabalhando ainda. Eu sei disso. Mas eu escuto muitos dizendo, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer. Vai pegar a Bíblia e vai ler um pouco. Antigamente, a pessoa dizia, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de ler a palavra, eu não tenho tempo de estudar. E agora? Qual é a desculpa agora? Eu não tenho tempo de fazer uma oração na minha casa. E agora? Qual é a desculpa? Então aproveita esse tempo para organizar o seu relacionamento com Deus e assim acender aquela tocha que estava se esfriando, que estava se apagando. Quantas pessoas que vinham para a igreja se arrastando, cansadas. E muitas vezes o desejo dessas pessoas era ficar em casa. E agora que estão em casa, estão dizendo, pastor, que falta que eu sinto da igreja. É verdade, mas aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo para ler um bom livro. E eu trago isso para a vida espiritual, mas eu quero que você traga isso também para o seu dia a dia, para a sua vida. Porque aqueles que reclamavam de falta de tempo, quando essa pandemia passar, não vão poder mais reclamar que não tiveram tempo para estudar, para aprender algo melhor, para ler um bom livro. O que faltou nunca foi tempo, foi organização, foi estratégia. Aproveita essa fase ruim que o mundo está vivendo para fortalecer e organizar o teu relacionamento com a tua família, com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, para fortalecer o teu relacionamento até com os seus amigos de verdade. Pastor, mas a gente não pode fazer aquele churrasco, a gente não pode ir na casa do irmão, a gente não pode ter aquele relacionamento, não podemos ter aquela aglomeração. Mas você pode pegar o teu telefone e mandar uma mensagem de texto, um áudio, fazer uma ligação, não é proibido. Está entendendo aí? Aproveita essa fase, aproveite esse momento para se fortalecer, para fortalecer aquilo que realmente é importante.
Mais uma vez eu digo, eu não estou minimizando o problema, mas muitas vezes, e eu vejo isso até dentro da palavra, para organizar algo, para consertar algo, para avançar, às vezes é necessário tirar o pé do acelerador e recuar um pouco. Veja isso, no livro de Êxodo, no livro do Êxodo, no capítulo de número 13, eu gosto demais dessa passagem. Versículo 17, Deus está guiando o povo pelo caminho. Veja o que está escrito. E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus que estava mais perto. Escute, havia um caminho que era mais perto, um caminho que era mais rápido, um caminho que seria teoricamente mais fácil para o povo percorrer. Mas Deus disse, não vou levar o povo por esse caminho não. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Quer dizer, Deus está dizendo, eu não vou levar o povo pelo caminho mais rápido, porque o caminho mais rápido vai ter uma guerra contra os filisteus. E este povo era escravo. Este povo não sabe lutar, esse povo não está preparado para uma batalha. Se eles verem a guerra, eles vão querer recuar. Então veja, Deus escolhe o caminho mais longo, teoricamente o caminho mais difícil. Mas Deus sabe o que faz. Às vezes aquilo que para você parece ser o mais fácil, na verdade é o que vai trazer a tua derrota e o teu fracasso. Então antes de tomar qualquer decisão, pergunte para Deus, Deus, qual é o caminho que eu tenho que seguir? Qual é a sua estratégia para mim? Versículo 18. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Olha que coisa fantástica. O povo estava armado. Mas, ainda que o povo de Deus estivesse armado, Deus vai dizer, eu não quero que este povo conheça a guerra. Eles têm armas. Eles estão equipados para a batalha. Estar equipado é uma coisa, estar preparado é outra. Por isso, ainda que eles estejam equipados, Deus vai dizer, nesta luta, nesta peleja, eles não terão que pelejar. Eu pelejarei por vós. Quantas vezes você até está equipado, mas na hora do vamos ver, não tem a preparação. Não adianta ter a armadura sem estar preparado. Não adianta ter a espada, a arma da batalha, sem saber manuseá-la. Deus, capacita-nos, Senhor. Capacita-nos para a tua guerra. Capacita-nos para que enfrentamos as batalhas e possamos sair vencedores. Mas quer saber de uma coisa? Deus já tem uma estratégia para livrar o seu povo. Deus já tem um caminho em mente, os pensamentos de Deus não podem ser impedidos. Deus quer e vai levar o seu povo até a terra prometida. O melhor Deus vai fazer para o seu povo. Ainda que você não entenda as estratégias de Deus, Deus tem o melhor para você. E sabe qual é a estratégia que Deus usou lá? Olha aqui, capítulo 14. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem. Opa, pera aí. O povo caminhou pelo caminho que era mais difícil, mais complicado. Quando esse povo está no final do deserto, Deus diz assim, opa, ei, pera, volta, volta. E sabe para onde esse povo vai parar? Deus está mandando eles voltarem, e sabe onde é que Deus quer que este povo esteja? Em um lugar chamado Pirairote, que quer dizer beco sem saída. Olha a estratégia de Deus. Eles caminham pelo caminho teoricamente maior, mais difícil. E quando eles chegam no final, Deus diz, volta aqui que eu tenho algo para resolver ainda que não está resolvido. Às vezes a gente quer avançar, mas Deus quer resolver o problema de outra maneira. A gente quer fazer e Deus está dizendo, espera, acalma, aguarda aí, recua, recua. Depois, ó a estratégia, recua para avançar. Recua, e aí a gente vai avançar. Por quê? Deus vai dizer, olha,
Os inimigos que vocês estão vendo hoje, porque agora que eles estão em Pi-Hairote, deixa eu explicar isso. Agora que eles estão num beco sem saída, eles estão encurralados. Faraó acha, o inimigo acha que Israel não sabe o que fazer. E por esta razão, o inimigo vem com sangue nos olhos dizendo: é agora que a gente vai matar o povo de Deus. Mas Deus já tinha uma estratégia. O povo de Deus está desesperado porque eles olham para um lado, olham para o outro, olham para frente, não tem saída, olham para trás, o inimigo está se aproximando. Moisés começa a orar e Deus diz: ô Moisés, fala para o povo marchar, meu filho, eu já tenho a estratégia, ordena o povo que marche. Olha a estratégia de Deus. Olha o plano de Deus, olha o projeto de Deus. Marche. Agora é hora para a gente marchar. Ordena o povo que avance. Moisés meio sem entender. Obedece, às vezes mesmo sem entender, a gente tem que obedecer. Mas Deus vai dizer uma palavra que eu acho fantástica. Deus vai dizer: sabe os inimigos que vocês estão vendo hoje? Sabe os problemas que vocês estão vendo hoje? Eu já tenho a solução. E o problema que hoje você está vendo, a dificuldade que hoje você está passando, o inimigo que hoje está te perseguindo, eu vou derrotá-lo e nunca mais vocês o verão novamente. Creia nisso, meu amigo. Creia nessa palavra. Siga as estratégias de Deus. Siga a orientação divina. Deus preparou para esse povo dias verdadeiramente melhores. Tudo que eles precisavam fazer era guardar o coração e não se preocupar com o inimigo que estava vindo atrás, mas avançar e seguir a estratégia divina. O inimigo está dizendo: nós vamos matá-los, nós vamos derrotá-los, é o seu fim. Se você guardar o teu coração e seguir a estratégia de Deus, nós vamos passar por essa. Você vai passar por essa luta que você está enfrentando. E ainda que você diga: pastor, mas tá doendo, tá difícil abrir a geladeira e não ter nada. Tá difícil ter um familiar e não poder ligar para ele porque ele está na UTI. Está difícil ter perdido alguém. Creia nisso, meu amigo. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Guarda o teu coração. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que faz. Vou repetir a frase da irmã que falou comigo hoje. Às vezes, para arrumar algo, precisa bagunçar. A gente olha, hoje está uma verdadeira bagunça. Uma verdadeira bagunça. Em todos os sentidos, na política, os médicos, por mais que tenham estudo, não sabem ainda qual é o remédio, qual é a solução. As pessoas estão muitos em pânico, outros não aguentam mais ficar em casa. Estamos em um período de bagunça. Mas para arrumar, às vezes precisa fazer uma pequena bagunça. Depois a casa está completamente limpa e aí a gente vai colocando cada coisa no seu devido lugar. Quero fazer uma oração com você, para que Deus, Ele nos dê força, sabedoria, para que possamos seguir as estratégias que Ele tem preparado, para que a gente saia desse beco sem saída que estamos enfrentando e verdadeiramente consigamos guardar o nosso coração e viver os dias melhores que Ele tem preparado para nós. Feche os teus olhos, Pai. Visita cada pessoa que está comigo agora, acompanhando esse vídeo, onde quer que essa pessoa esteja. Visita cada um, livra, meu Deus, o teu povo de toda praga, de toda maldição, de toda enfermidade. Visita a família do teu povo, poupa o teu povo. Senhor, derrama cura, derrama saúde, derrama força, sabedoria para entender o momento que nós estamos vivendo, para corrigir o que precisa ser corrigido, para fortalecer a nossa aliança contigo e o nosso relacionamento com aqueles que estão ao nosso redor, nossos amigos de verdade, nossa família. Senhor,
Guarda o nosso coração, nos ajude a guardar o nosso coração, nos ajude a guardar a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos ouvidos de toda notícia falsa ou toda notícia que queira trazer pânico, pavor, porque as pessoas só falam do lado ruim, ninguém está dando notícias positivas. Pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo restauradas, mas ninguém quer dar boas notícias porque parece que a boa notícia não vende. O que vende são as notícias negativas. Mas, Senhor, nós temos uma notícia maravilhosa. Tu és o Alfa e o Ômega. Tu és aquele que é, que era e que há de vir. O Senhor não mudou. O Senhor é um Deus estrategista, o maior de todos os estrategistas. Senhor dos exércitos é o teu nome. E eu creio, meu Deus, que esse tempo ruim vai passar. E nós vamos avançar. Nós vamos passar por esse mal vermelho. O problema que nós estamos vendo ficará para trás. E em breve nós entraremos na terra prometida. Guarda o teu povo, Senhor. Que assim seja feito em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu amigo. Amém, minha amiga. Sou o pastor Emerson Stevanelli. Se essa palavra falou contigo, curte o meu canal no YouTube, Emerson Stevanelli, para você estar sempre recebendo novas mensagens e me ajudando também a crescer o canal para que em breve a gente possa realizar mensagens ao vivo através do YouTube. Compartilhe com seus amigos, com seus contatos, com aqueles que você ama, tá bom? Um forte abraço, Deus te abençoe. Se você precisa de uma oração, eu estou num propósito. Se você quiser, deixe os seus comentários aqui, não precisa falar exatamente o que está acontecendo, Deus sabe de tudo, mas coloque o seu nome ou o nome de algum familiar, que eu estarei em oração também, tá bom? Um forte abraço, Deus te abençoe e te guarde e te livre de todo e qualquer mal. Que Deus livre a nossa nação. Que Deus abençoe você. Um forte abraço, paz.